Olha só, você não vai acreditar nas informações que eu vou trazer aqui para vocês. Olha só, recesso para os deputados, para os senadores, mas eles não param, as notícias não param. E eu vou deixar uma sequência aqui de senadores realmente que você vai ficar impressionado. Senadores e deputados nessa jornada em que o Brasil está passando. Inacreditável o que está acontecendo no Brasil agora. É prisão, é ataque ao STF, é inquérito, é tanta coisa acontecendo, gente, e que a população está pagando o preço em relação a isso. Eu vou deixar eles mesmos, os atores, os próprios atores, falando com você sobre isso. Deputados, senadores, colocando para fora, revelando tudo, citando grandes nomes. Acompanhe comigo agora, mas antes, esmaga o dedo neste like, deixa o like. Aqui embaixo você pode deixar os seus comentários. Eu trago a informação e eu quero aqui embaixo a sua opinião. Vamos à primeira notícia, ao primeiro giro desse vídeo. Flávio Dino sobre o pagamento das emendas, as chamadas emendas de comissão. Vamos para lá, Felipe Matoso está com a decisão na mão. E segundo a CNN Brasil, os ministros do STF veem a possibilidade de julgar o inquérito do suposto plano de golpe. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. O News vai direto para Brasília porque tem decisão do ministro Flávio Dino sobre o pagamento das emendas, as chamadas emendas de comissão. Vamos para lá, Felipe Matoso está com a decisão na mão. Quentinha, que acabou de sair. Felipe, boa tarde mais uma vez. Oi, Júlia, boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. Decisão do ministro Flávio Dino acaba de sair, são ao todo 12 páginas. Estamos lendo aqui a íntegra, mas já temos alguns pontos dessa decisão que a gente traz ao vivo aqui na Globo News. Escreveu o ministro Flávio Dino que, a fim de evitar insegurança jurídica, fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado como emendas de comissão até o dia 23 de dezembro de 2024, salvo outra ilegalidade identificada em caso concreto. Quanto às emendas de comissão de 2025, o ministro reitera que devem ser seguidas as normas da lei, sancionada pelo presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional, e também as decisões do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino também deu 10 dias para que o Senado se manifeste, e a gente vai lembrar que, na última sexta-feira, a Câmara dos Deputados enviou uma resposta ao Supremo, informou que seguiu o mesmo rito adotado pelo Senado, e Flávio Dino também escreveu o seguinte, que autoriza até o dia 10 de janeiro do ano que vem a movimentação dos recursos de emendas parlamentares já depositados nos fundos de saúde, independentemente das contas específicas. A partir de 11 de janeiro do ano que vem, não pode haver qualquer movimentação nessas contas. E, para concluir, o ministro Flávio Dino também decidiu o seguinte, Júlia, autorizo o imediato empenho até o dia 31 de dezembro de 2024 das emendas impositivas, excluídas as emendas de comissão para a saúde, independentemente da existência de contas específicas. Então, essa é a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que acaba de sair relacionada às emendas parlamentares. Júlia. Boa, Felipe. Obrigada pelas informações. Então, a gente está lendo, estamos aqui mergulhando na decisão do ministro Flávio Dino, que já dá para saber que é uma liberação parcial, como o Felipe dizia, no que diz respeito às emendas de comissão, que são os mais de 4 bilhões, que é o que está toda a crise em torno das emendas de comissão. Ele liberou o que já foi empenhado, tá? É importante isso, que já foi empenhado. E aí ele liberou as emendas impositivas, especificamente as de saúde. Então, o que a gente está vendo aqui são regras parciais, liberação parcial para as emendas de 2024 e mantido ali o critério para 2025, o ministro fala, para seguir as regras que foram impostas pelo STF, decididas também naquele projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente. Felipe, ótimo, a gente volta a falar sobre esse assunto na próxima edição do Jornal. E segundo a CNN Brasil, os ministros do STF veem a possibilidade de julgar o inquérito do suposto plano de golpe ainda no primeiro semestre de 2025. De acordo com a reportagem, a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, fará um esforço concentrado logo no começo do ano
para que a denúncia contra os investigados seja apresentada até março. Conforme a emissora, a avaliação é de que o processo contra quem está preso seja mais rápido, para evitar que as prisões preventivas se alonguem sem uma acusação formal. Ainda segundo a CNN, a hipótese de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro antes da conclusão do processo é considerada improvável por integrantes da Suprema Corte. Constantino, vale lembrar que aquele relatório da Polícia Federal de quase 900 páginas, então foi encaminhado para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, está nas mãos agora de Paulo Gonet, e a previsão que rola aí nos bastidores é que Gonet vai decidir se apresenta a denúncia, se arquiva esse inquérito ou se pede mais investigações, mais provas para a Polícia Federal. Isso deve ocorrer no primeiro semestre ainda de 2025. E tem a questão da possível prisão de Jair Bolsonaro, como bem Cauti falou, que mudaria todo o xadrez político para as eleições de 2026, né, Consta? Exatamente. É o que eles querem, a gente sabe disso, mas eles ficam sempre avaliando ali se vale a pena ou não, né? Até porque eles já têm os bolsonaristas onde eles gostariam, né? Todos eles intimidados, todos eles acuados de alguma forma, porque eles foram avançando de forma impune. Agora, o Procurador-Geral da República está falando em celeridade da justiça, né? O inquérito lá, o caso de abuso eleitoral de Aécio Neves, por exemplo, foi cancelado, foi arquivado porque caducou. Tinha muito tempo, né? Mas o inquérito das fake news, esse segue aberto. O inquérito do fim do mundo, como apelidou um ministro do Supremo, né? E que gente como eu, por exemplo, denunciou a cortes internacionais e hoje é réu, também sem nenhuma denúncia formal. Veja o caso do Felipe Martins, talvez um dos mais sintomáticos aí da esclerose judiciária que tomou conta do nosso país. Ele não é formalmente acusado de nada, mas ele não pode dar entrevista. O Augusto estava lembrando que o Lula não só noivou na prisão, como vivia falando, né, e tinha conta ativa nas redes sociais. Então, é óbvio que não existe celeridade nenhuma da justiça, porque o que existe, na verdade, é sempre um cálculo político, e apenas isso, né, de quem quer expurgar a direita do jogo democrático. Quer eliminar os tais animais selvagens, como eles enxergam qualquer um pouco mais conservador, um pouco mais liberal do que tucanos. Né? É disso que se trata, Paulo. A gente não pode nunca dourar a pílula aqui e fingir que existe alguma normalidade institucional em nosso país. O que eles estão fazendo é eliminar, um a um, aqueles que oferecem alguma ameaça política dentro do jogo democrático a esse jogo sujo, a essa aliança instável e nefasta entre tucanos e petistas. E aí, Piotr, será que no primeiro semestre aí de 2025 a gente já tenha uma definição do que Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, vai fazer em relação a esse relatório da PF? Aí tem uma pergunta que a gente precisa se fazer antes. Teremos a lei aplicada ou, digamos, esse novo constitucionalismo, esse novo entendimento da lei aplicada? Porque, veja só, segundo a emissora aí, a avaliação é que o processo contra os que já estão presos seja mais rápido para evitar que as prisões preventivas se alonguem sem uma acusação formal. Nossa, se a PGR começou a se preocupar com isso agora, já temos um avanço. Porque lá, com os presos do dia 8, o devido processo legal foi para o espaço, com a conivência da PGR em boa parte dos casos, em que pese o fato de que em alguns momentos ela se manifestou contrária à prisão, mas teve caso ali de que não tinha denúncia e preso com quase um ano, mais de um ano ali. E privado de liberdade sem acusação formal. O caso da moça, por exemplo, lá da história do Perdeu Mané, que pintou de batom a Temis, a estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma acusação formal, estava presa. E sem contar todas as acusações estapafúrdias, né? Golpe de Estado e também atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, onde é que começa um, termina o outro? Enfim, tem essas coisas. Aí vamos lá. Paulo Gonet foi aprovado pelo Senado na mesma sabatina em que Flávio Dino foi aprovado como ministro do Supremo. Os dois passaram por sabatina, como prevê a lei, e numa manobra ali da Comissão de Constituição e Justiça, do senador que pretende voltar à presidência do Senado, ele era presidente da CCJ, eu estou falando de Davi Alcolumbre, fizeram uma sabatina conjunta. Olha o absurdo. E os senadores aceitaram essa sabatina conjunta.
Paulo Gonet foi pouco interpelado ali, a preocupação era em algum momento com o Flávio Dino, que teve uma votação menor, mas mesmo assim conseguiu ser aprovado no Senado, na sabatina e depois no Senado. A questão é, este Paulo Gonet que foi interpelado lá, foi devidamente interpelado? Não parece, até porque tem muita coisa que se reclama hoje da Procuradoria-Geral da República. E olha que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, depois da Constituição de 88, era para ser mais altivo, porque a Constituição garante essa altivez, essa independência. Não é o que acontece. A PGR se manifesta, às vezes, em relação, ela, como órgão acusador, a titular da ação penal, como se diz no direito, ou seja, é quem pode acusar e dizer se há ou não há crime, o juiz julga, mas a questão é se o órgão acusador não vê crime, por que o juiz veria? E a gente está vendo que o Supremo toma uma decisão independentemente do que pensa a PGR. Quando consulta a PGR, parece que é pro forma. É essa PGR que vai se manifestar sobre esse processo. Esta PGR, a questão é, baseada em que entendimento da lei? No pacificado? No entendimento do Supremo de outras formações? Ou nesta coisa que ninguém entende exatamente que vai ser tamanha insegurança jurídica que o atual Supremo trouxe ao país? Posso falar em nome do povo brasileiro? Diga, claro. O resultado desse tipo de ação está aqui numa pesquisa publicada pelo Poder 360, está aqui, que acabou de sair. Em dezembro de 2022, a avaliação positiva do Supremo era de 31%, achava ótimo ou bom. Caiu para 12%. Os que achavam ruim ou péssimo somavam 31%, foi para 43%. Os brasileiros não adianta tentar tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas. O povo vê a coisa como a coisa é. E conta o caso como o caso foi. O Supremo está assim no retrato. Eles acham que estão muito bem. Se estivessem defendendo a democracia, o povo brasileiro, que é a favor da democracia, não teria a menor dificuldade para aplaudi-los. Como eles fazem o contrário, está aqui. Os que acham que o Supremo age bem são 12%. 43% acham ruim ou péssimo. Isso apesar do medo que boa parte da população sente. É isso que o Supremo, enquanto desmoraliza outras instituições, como o Exército agora, está desmoralizando é o próprio Supremo, Poder Judiciário.